Bom, meus amores e amoras, eu estou um pouquinho rouca, mas já estou aí fazendo os gargarejos naturais e tá tudo certo. Peço a paciência de vocês, tá bom? E não só a paciência, como a compreensão, caso a minha voz não esteja como normalmente está. Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. A vida é um problema atrás do outro. A diferença é como você vê o problema e como você aprende com ele. No momento em que você passa a aprender com o problema, sua vida fica muito melhor. Lembre-se que para ser feliz, você não precisa de muito dinheiro não, viu? Você já tem o pôr do sol, as estrelas, os pássaros, o sorriso dos seus amigos, dos seus irmãos. Você tem sua vida, tem o dia que está começando, tem sua força e sua determinação. Com todos esses presentes da vida, o resto você constrói. Nunca esqueça, claro, do respeito. Respeito é o ato de não fazer aos outros o que jamais gostaríamos que fizessem com a gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões, sem discriminações ou punições. É não maltratar, humilhar ou espezinhar as pessoas, simplesmente porque nos consideramos certos ou melhores. Baseado nesse Refletindo com o GRP, principalmente nessa última parte, onde devemos respeitar o próximo, devemos também respeitar os animais. É disso que se trata esse relato. A nossa escrita tentou dar um jeito no vizinho maldoso que judiava dos animais. Esperou a ajuda de uma pessoa, mas na verdade recebeu a ajuda de quem ela menos esperava. No caso, o lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Marciana Silva. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2022, no interior de São Paulo. Esse é um relato recente. Devido a isso, pedi o sigilo absoluto a você, GRP. E desde já agradeço a você por aceitar as minhas exigências. Bom, GRP, eu ficava olhando as simpatias que tinha no YouTube para diversas coisas. E sempre fazia algumas simpatias, que, diga-se de passagem, sempre funcionavam. Nunca era uma simpatia para o mal. Eu nunca desejava matar ninguém, nem prejudicar ninguém. Não era essa a intenção. Inclusive, nessa simpatia em questão, foi porque eu tinha um vizinho muito mau, que matava os animais. Eu já tinha denunciado esse cabra, mas ninguém fazia nada. Então eu decidi procurar no YouTube uma simpatia para espantar esse vizinho para bem longe. Eu achei uma simpatia, onde eu tinha que colocar o nome do vizinho e fazer umas oferendas em uma encruzilhada. Então decidi colocar em prática. Peguei minha prima, que sabia da situação que eu estava passando, já que vários animais meus tinham morrido nas garras desse vizinho desgraçado. E a prima, sabendo disso, decidiu embarcar comigo nessa empreitada. Antes de continuar, você me fez uma pergunta no particular, GRP, e me perguntou por que as minhas denúncias não valeram de nada. É simples. O cara, o tal do meu vizinho, tinha muito dinheiro e molhava a mão de Deus e todo mundo para fazer o que bem entendia. Aqui na cidadezinha interiorana, aonde eu moro, GRP, as coisas acontecem dessa maneira. Quem tem dinheiro é que manda. Por isso que eu decidi tentar de outra forma, através da simpatia. Eu queria muito que o cabra sumisse da cidadezinha definitivamente. Peguei minha prima, peguei todas as coisas que a gente iria ter que colocar na oferenda, incluindo o nome do cabra, e fomos para o meio do canavial. Até aí tudo bem,
Nos enfiamos no meio do canavial. Eu preparei toda a oferenda, pedi para a cigana da estrada levar esse desgraçado embora. Eu queria esse meu vizinho maligno fora da minha cidade. Após montar a oferenda, com o toba na mão, já que estávamos sozinhas no meio do nada, aonde somente o farol do carro estava aceso para iluminar o local, começamos a ouvir o canavial balançando. Mas somente balançava em uma área específica. Minha prima na hora disse para mim: eu tô achando que tem alguém chegando. E parece que não é gente, deve ser algum bicho. Eu acho melhor a gente correr pro carro. Eu virei para minha prima e falei: tá estranho mesmo, né? Vamos pro carro então. Bom, GRP, eu levantei do chão, onde eu estava arrumando as oferendas, e minha prima levantou também. Não tinha nenhuma galinha morta, tá? Tinha somente frutas e algumas bebidas. Bebidas essas que foram colocadas em taças. Só que quando levantamos para ir para o carro, que estava a uma pequena distância da gente, nas nossas costas, algo saiu de dentro do canavial e se posicionou entre nós e o carro. Aquilo era enorme. Tinha pelos pretos, olhos amarelos, dentes gigantescos, garras afiadas. A face daquele bicho era impressionante, pois aquilo tinha traços de um ser humano. Mas GRP, sem dúvida nenhuma, aquilo era um cão. Tinha até mesmo orelhas caídas e uma baba vermelha espumava pela boca do bicho. Minha prima na hora gritou: Santa Mãe de Deus, o que é isso? Eu, que já tenho 50 anos, já morei em muitos sítios por aí com os meus pais, sabia muito bem que aquilo era um lobisomem. Minha prima entrou em pânico total e se borrou todinha na hora. Puxei ela e fiz ela ajoelhar no chão comigo. Então olhei para aquela coisa, GRP, e falei com o bicho: não estamos aqui para fazer mal para ninguém. Simplesmente queremos justiça. Meu vizinho anda matando vários animais. Eu já não sei mais o que eu faço, pois os meus gatos morreram um a um nas mãos dele. Então viemos fazer essa simpatia, para que assim a cigana da estrada leve o nosso vizinho embora. Por favor, não nos mate. Eu defendo os animais e não faço mal para ninguém. Minha prima, quase desfalecendo, segurando no meu braço, falou para mim: você ficou maluca? Você está conversando com o bicho? Então eu disse para minha prima: sou mais velha do que você e tenho mais conhecimento. Esse bicho entende muito bem o que estamos falando. Permaneça com a boca fechada se você quiser sobreviver. Aquilo, GRP, ficou sobre duas patas e deu um uivo pavoroso. Minha prima começou a chorar. Eu abracei minha prima, virei para aquela coisa, tirei coragem, Deus sabe lá da onde, e gritei: por favor, nos perdoe. Não queremos fazer mal. Somente estou precisando de ajuda. Você também é um animal. Você, com certeza, não ia querer morrer nas garras de ninguém. Por favor, não nos faça mal. Deixe-nos em paz, para que possamos terminar o nosso serviço. Após aquilo, nos olhar fixamente, o ser se posicionou novamente sobre quatro patas e então correu para dentro do canavial. Eu ergui minha prima, que estava em pânico total, tirei minha blusa de frio, coloquei no banco do passageiro para que ela pudesse se sentar, já que ela estava toda cagada, GRP. Entrei no carro e acelerei novamente, voltando para a cidade. Minha prima não acreditava no que ela tinha visto. Estava estranhando o fato de eu não estar aparentando nervosismo. Eu disse para ela que eu já tinha visto um bicho assim quando eu era pequena e que eu estava com medo sim, mas não era a primeira vez que eu tinha visto um bicho como aquele na vida. Então, para mim, isso não era algo tão estranho assim. Bom, GRP, vou contar um pouco do que acontecia quando eu era criança para vocês, seus inscritos, e então vocês vão me entender. Quando eu era criança, morávamos em um sítio. Meu pai era caseiro desse sítio. A casa do caseiro, onde eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos morávamos, era de madeira.
E vira e mexe aparecia um bicho, igualzinho ao bicho que eu e minha prima vimos. Esse bicho rondava a casinha de madeira, que por sinal era muito frágil. E ele rondava durante a madrugada. A gente podia ver o bicho sim, GRP, já que era só espiar pelas frestas da madeira. Conseguíamos ver o bicho perfeitamente. Eu não sei porquê, mas o bicho não atacava a casa de madeira, GRP. Mas, em contrapartida, ele ficava rondando a casa, arranhava a casa e tacava o terror na gente. Meus pais pediam para que a gente ficasse em silêncio total e fechássemos os olhos para dormir. Era uma sensação aterrorizante. No início, foi muito difícil, mas depois nos acostumamos. Sim, GRP, eu sei que parece impossível, mas tem certas situações que não temos para onde correr, então o jeito é se acostumar com elas. Claro que meu pai ficava atento para nos defender, mas como eu disse, por incrível que pareça, o bicho nunca entrou dentro da nossa casa. Quando eu contei isso para minha prima, ela, que sempre foi criada na cidade e não tinha noção nenhuma do que era aquele bicho, quase morreu infartada. Ela não sabia dessa minha experiência com a fera quando eu era pequena. E ela se questionava sobre quem poderia ser a pessoa que virava a fera. Eu disse para minha prima que era melhor a gente nem descobrir. E ela concordou comigo. Uma semana depois desse fato ocorrido, o meu vizinho, do nada, resolveu se mudar. Eu vi 3 caminhões de mudanças entrando na casa dele. Veja bem, GRP, existia a casa, que era muito grande, e um jardim mais grande ainda. Os caminhões passaram pelo portão e estacionaram de frente da casa. E percebi que a mudança estava ocorrendo. Entrei na minha casa, passei a mão no telefone e liguei para minha prima. E disse para ela que a cigana da estrada tinha feito o serviço, já que tinha caminhões de mudança na casa do desgraçado do vizinho, e ele estava indo embora. Na hora, minha prima falou, graças a Deus, quase morremos com aquele lobisomem sinistro, mas pelo menos a simpatia deu certo. Após os vizinhos irem embora, os empregados ainda ficaram na casa por um tempo, limpando a casa e organizando tudo, para que a casa fosse entregue ao próximo dono. Sim, GRP, a casa foi vendida a preço de banana. Uma das empregadas, que sempre levava o lixo para fora, vira e mexe conversava comigo, pois sempre que eu estava lá, de frente da minha casa, colocando o lixo na minha lixeira, ela saía para fora para colocar o lixo na lixeira dos patrões. Quando ela me viu, ela veio conversar comigo e disse para mim, você ficou sabendo da novidade? Eu falei para ela, não, qual é a novidade? Então ela disse, meus patrões foram embora, vender a casa a preço de banana. A gente foi demitido. Estamos somente organizando a casa para os novos donos. Eu, que não sou besta nem nada, perguntei para a empregada. Me diga, amiga, o que aconteceu que do nada eles decidiram ir embora? Por dentro, claro, eu estava, graças a Deus, esse desgraçado maligno desse vizinho foi embora. Ainda bem que foi embora mesmo. A simpatia deu certo. Só que, GRP, eu não podia expressar essa minha alegria para a empregada, né? Então eu mantive as aparências. E até cara de espanto eu fiz. Foi aí que a empregada disse para mim, o patrão foi atacado por um lobisomem. Quando a empregada disse lobisomem, eu juro por Deus, GRP, que eu quase caí durinha na frente da empregada. Eu tentei me reestabelecer e disse para ela, um lobisomem? É sério? Então ela falou, sim, um lobisomem. O bicho pulou aqui dentro do quintal do patrão e quase matou o patrão. O patrão estava, como sempre, matando animais bem no meio do quintal dele. Eu não sei porque que o patrão fazia isso. Parece até que ele estava com o diabo no corpo. Todos os funcionários tinham medo do patrão, inclusive eu. O bicho pegou o patrão desprevenido, correu atrás dele e por muito pouco não o pegou. O patrão conseguiu entrar dentro da casa. Os poucos funcionários que estavam na casa naquela noite não saíram para fora.
Todos estavam com medo. O patrão ordenou para que eles saíssem, mas ninguém quis sair não. E o bicho ficou se jogando na porta da cozinha até que o patrão chamou a polícia. E quando os policiais chegaram, finalmente o bicho correu, pulando o muro e indo embora. Então virei para a empregada e falei: mas amiga, que dia que isso aconteceu? Eu não escutei nada. Foi aí que ela disse: tudo isso aconteceu na sexta-feira. Bom, GRP, eu me lembrei que eu tinha ido dormir na casa da minha prima na sexta-feira. E com certeza foi por isso que eu não estava sabendo desse babado todo. A empregada continuou a me dizer: os policiais perguntaram para o patrão que bicho era esse que tinha invadido a casa dele. O patrão não sabia dizer que bicho era esse, só sabia dar as características do bicho. Já os empregados que espiaram pela janela diziam que aquilo era um lobisomem. Mas segundo os policiais, lobisomens não existiam. Então, eles ficaram nesse impasse e, por fim, nada foi resolvido. A patroa achava que isso era Deus castigando o patrão por tanta maldade que ele fazia com os animais. Qualquer animal que entrasse no quintal dele, ele dava cabo. Foi aí que o patrão decidiu se mudar. Saiu da cidade e foi-se embora. Eu dei graças a Deus que ele foi embora, porque eu já estava prestes a pedir minha conta mesmo. Eu não gostava quando ele judiava dos animais. Para mim, se aquilo realmente era um lobisomem, esse lobisomem devia ter picado o patrão, já que ele gostava muito de ficar picando os pobres bichinhos. Que Deus me perdoe, mas era isso que eu sempre pensei. Eu falei para a empregada que ela tinha toda a razão e que eu concordava com ela. E após conversarmos um pouco, eu entrei para dentro de casa e na hora liguei para minha prima novamente, desesperada. E contei para ela tudo o que a empregada tinha me contado. A minha prima desligou o telefone na minha cara, nem me falou nada. E quando eu menos percebi, ela já estava ali na porta da minha casa, GRP. Baixou na minha casa desesperada e disse para mim: meu Deus, a gente foi fazer oferenda para a cigana da estrada, mas o lobisomem resolveu o nosso problema antes da cigana da estrada. Eu tô chocada. Minha prima passou a acreditar que aquele bicho entendia muito bem o que estava escutando, pois eu contei para ele o porquê que a gente estava ali. E automaticamente ele realizou o serviço que eu tinha pedido para a cigana da estrada na simpatia, GRP. Para você ver, GRP, como esse mundo dá voltas. Para você, diva das bolas de pelos, esse lobisomem me conhecia. Eu questionei você porque que você achava isso. E você me disse: canídeos só vão parar de seguir o seu caminho para ajudar algum ser humano se realmente eles acharem que esse ser humano vale a pena ser ajudado. Somente canídeos justos ou de coração bom é que fazem esse tipo de coisa. E mesmo aqueles que não carregam mal no coração só ajudam quem realmente precisa de ajuda. E aquele lobisomem resolveu o seu problema é porque, de alguma maneira, ele te conhecia. Essas foram as suas palavras, GRP. Eu até então não tinha pensado nisso, mas acho que você tem razão. Eu não faço ideia de quem é a pessoa que me ajudou na forma de fera, mas agradeço desde já a ajuda. Sou muito grata a esse lobisomem. Afinal, ele não só me ajudou, como salvou a vida de muitos outros animais. Pois aquele vizinho maligno poderia sim estar ali ainda e continuar a matança. Minha prima até hoje toma calmantes e não quer nem saber de passar nem do lado de onde tem canavial. Eu, apesar de tudo que já vivi na minha vida com relação à fera, também procuro manter distância de lugares ermos. Afinal, GRP, dessa vez demos de cara com um lobisomem que não nos fez mal e ainda nos ajudou. Mas da próxima vez podemos dar de cara com algum lobisomem ruim. E aí quem vai precisar de ajuda e de muita sorte é a gente, né? Gratidão a você por narrar o relato, GRP. Gratidão também por você conversar comigo e com a minha prima e tirar algumas dúvidas que tínhamos.
Que Deus abençoe você e abençoe a todos os seus inscritos e inscritas abençoados. Fiquem com Deus. Marciana Silva. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Marciana Silva, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Meus amores e amoras, muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão agora é eu, você e os mistérios da escuridão @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. Já qual valor eu posso doar para o canal? O valor que vocês quiserem. Seja 5 centavos, 10 centavos, R$1, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique então esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal. Doem à vontade, para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal. Fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam. O Pix do canal é eu, você e os mistérios da escuridão @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula. Sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Restrava salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Restrava salve também para Consuelo Evelyn, Roberto Pereira da Silva, Muito Irada Luísio Júnior, Maria Joana de Paula, Clarisa Medeiros, P. Silva, Edivanda Fernandes, Vandiva Lima de Almeida, Marcela Roque, Ulisses Vieira de Melo, Andréia Lima, Silmara Santos, Sandra Almeida de Mendonça, Cristiano Martins, Alair Moraes, José Carlos Or, Elizabeth Mino, Gleison Rodrigues, Evaldo Ribas, Mina Aparecida da Silva, Nilce do Lago, Luciana Mendes, Paula Ninhara, Maria Galbo, Noemi Pasturiza, Doutora Jane Lima, Solineide Oliveira, Newton Franzon, Solzinha Souza, Brenda Lilian Correia, Joanete Rocha, Valdenice Oliveira, C.V, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O grupo da Anarquia Bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva, do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Hélio André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesques de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo.
O Hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente eu vou mandar um Hash Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.